quais as ações que são beneficiadas na queda de juros, aquelas mais endividadas. Aí você tem, por exemplo, a Auren, tende a se beneficiar com o corte de juros, que é uma elétrica, mas que vai se beneficiar com o corte de juros. Quais ações você considera que a gente entra agora em 2026 como boas oportunidades? Que você gosta da empresa, tá num preço legal, porque a bolsa deu uma boa recuperada, né, em 2025, mas acredito eu que ainda tem muita coisa aí interessante, né. Assim, depende do investidor. Duas visões. Para o investidor leigo, que eu falo para o investidor leigo? Eu tenho uma teoria que é as ações base. Basta investir na base. Que é base? Bancos, água e saneamento, seguradoras e elétricas. A base, 3 de cada setor, você tem 12 ações, dentro do que diz Markowitz, na teoria moderna de portfólios. Para você ter ali uma carteira eficiente, uns 12 ativos, 15, 16, você já teria a maior parte do benefício da diversificação. Então, ok, 12 ações nesses 4 setores, 3 de cada uma. Podem ser as 3 maiores. Tudo bem que saneamento e seguradora só tem 3 mesmo, então não tem Tem muito pouca opção. pra onde correr. A elétrica, que seriam 3 maiores, uma ENGIE, uma Axia, que é a antiga Eletrobras, Taesa, Transmissão Paulista também cabem. E banco, BTG, Bradesco, BTG, Banco do Brasil, Itaú, BTG, Itaú, Bradesco, dá para colocar. Você consegue fazer, assim, uma distribuição, porque base, porque são não cíclicas. Sim, Essas não são cíclicas, então você consegue ir bem. "Ah, Mira, mas eu tenho mais conhecimento, eu quero, tentar buscar aquilo que vai dar mais resultado", então você está querendo mais trade. Beleza, como é que você faz trade num cenário de queda de juros? Quais as ações que são beneficiadas na queda de juros? Aquelas mais endividadas. Aí você tem, por exemplo, a Auren, que é uma empresa que tem bastante, endividamento e tende a se beneficiar com o corte de juros, que é uma elétrica, mas que vai se beneficiar com o corte de juros. As empresas de varejo, principalmente construtoras, Magazine Luiza, Casa Bahia, essas de varejo, de linha branca, o varejo roupa, Renner, essas todas tendem a se beneficiar com esse corte de juros. Claro que construtoras, dependendo da construtora, fica mais fácil. Eu recomendei recentemente Cyrela, que eu olhei que os múltiplos estavam descontados. Você tem lojas Renner, é uma empresa, bem interessante, é varejo, mas sim, sempre vai sofrer o varejo. Só que aí você tem que pegar uma empresa que caiu, que apanhou com o juro alto e tende a valorizar, e começou esse movimento de valorização. Aí você consegue buscar um trade mais interessante no movimento de corte de juros. Só que é importante que as pessoas tenham em mente que você está fazendo uma especulação, você está fazendo um trade, então você está comprando e você vai vender depois. Quanto tempo? Vamos surfar aí esse corte. A gente tem uma expectativa de corte de juros muito intenso esse ano, um pouco menor no ano que vem, e aí depois disso tende a ser marginal, a diferença muito pequena. Então, esse ano a gente tem uma tendência maior e no ano que vem ainda um pouco. Então seria trade para talvez um ano, 6 meses, um ano e meio. e faz É sentido o cara ir possível. vendendo lucro? Por exemplo, o cara comprou Magazine Luiza, que pelo que você tá me dizendo não é uma boa manter para longo prazo, mas ela apanhou muito numa determinada época, começou o movimento de recuperação, o cara compra lá, beleza. E aí ele vai tendo lucro, vai 20, 30, 40, o cara teve 20, ele tira um pouquinho, 30 tira mais um pouquinho, 40 ou não, você vai surfando e o momento tira tudo de uma vez? Depende. Isso aí que a gente chama em trade de realização parcial. Você vai fazendo uma parcial, né, porque você vai diminuindo o risco. Eu particularmente não opero dessa maneira. Eu botei o alvo, deixo andar. Ah, ultrapassou o alvo. Se é uma posição como essa, o que que eu espero? Eu vou subir no meu stop. Deixo o ativo andar e determino um preço. Ó, se ele cair aqui, eu pulo fora. Tá. Eu, como sou técnico, eu faço análise gráfica, eu manjo dos paranauê dos gráficos, como o pessoal brinca, eu olho as médias móveis. Então, se ele está em tendência de alta, ou seja, a média curta está por cima da média longa, eu trabalho com 2 médias, as exponenciais de 9,72 períodos. Se está cruzado para cima, é tendência de alta, deixa eu subir até parar de subir.
É a mesma coisa quando tá caindo, vai cair até parar de cair. Quando é parar de cair, quando é parar de subir? Quando as médias cruzam para baixo, Uhum. porque aí eu tenho a reversão de tendência. Reverteu tendência, eu pulo fora. Então, deixa surfar a tendência até ele parar de subir, até mas já subiu muito. Beleza. Se eu vendesse no começo, por exemplo, Bradesco, que eu comprei lá embaixo, e ele passou a subir, 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 se eu tivesse realizado, meu lucro era muito menor, né. CSMG, Bradesco, assim, N ativos que eu tenho valorização de mais de 100%. Por quê? Porque eu comprei e deixo subir. E qualquer Deixo coisa você entrar. põe um stop que te protege. Eu acho que agora por que que o mercado entrou em tendência de baixa? Tem uma série de questões macroeconômicas que vão justificar isso, mas eu tenho graficamente, tecnicamente, também um motivo. Pô, reverteu tendência, então, tudo bem eu pular fora. Isso é para fazer trade, nem todo mundo, tá pensando nisso. Por isso que eu digo: "Ó, se vai fazer trade, você tem que saber que você está especulando e fazendo trade, não tem Claro. problema, mas tem que estar claro para você, porque aí você sabe o que você está fazendo. Ou se você não tem estômago para isso, você nem tenta, Sim. ele não tem nenhum problema. Já falei aqui, a disciplina de investir em coisas boas, ela dá um retorno que tende a ser maior do que o especulador fica ali tentando, entendeu? Então, a disciplina ela dá um retorno absurdo. E uma outra coisa que as pessoas pensam: "Ah, vale a pena vender um pouco? Subiu, vale a pena vender um pouco?" Depende, você vai botar onde? Você vai botar em alguma coisa que tem um potencial de valorização maior do que esse? Se vai, beleza, de repente vale a pena até vender tudo. Eu tenho uma aula que eu trabalho com os meus alunos que é quando vender. Você vende quando contraria o motivo da compra. Comprei porque era boa, vou vender porque ficou ruim. Comprei porque, ia subir, vou vender porque vai cair. Comprei porque estava barato, vou vender porque está caro. Contrariou o motivo da compra, você vende. Beleza. E uma coisa muito importante é: tem algo melhor para você investir? Algo que também é muito bom e paga mais dividendos? Está no livro até do Décio Bazin, é um dos motivos que ele fala para vender. Você tem 2 empresas boas. Aí uma subiu e isso significa que o dividend yield dela diminuiu. Com aquele mesmo dinheiro, se você vender tudo e comprar outra empresa que é tão boa quanto, você vai conseguir receber mais dividendos, vai ter um Uhum. dividend yield melhor. Então é um motivo para você vender. "Ah, não, eu não comprei pensando em dividendo, eu comprei por conta da valorização, ela valorizou". Tem outra que você acha que vai valorizar pra caramba, você comprou essa daqui, ela subiu 100%. Vai ser difícil ela subir de novo 100%, mas você tem outra que você tem essa expectativa. Então faz sentido você vender para comprar essa outra. A primeira coisa, vou vender, tá, mas vai vender pra fazer o quê? "Ah, eu vou vender", como eu vendi, por exemplo, eu vendi Porto Seguro, porque eu acho que tá cara e tende a andar de lado. Se ela andar, sei lá, 6 meses de lado, eu deixar o dinheiro no CDI, são 6 meses que eu ganhei CDI e que eu não ganhei com a ação, Sim. entendeu? Então, vou botar o dinheiro aonde? Eu acho que essa é a primeira pergunta, não tem onde colocar, de repente, deixa lá. E a outra é, você chegou no teu alvo? Você tem uma característica técnica para fazer esse trade? Se você tem, segue o teu alvo, segue o teu plano, e se você não tem um plano, se você não tem um setup, não tem uma estratégia, então você nem deveria ter entrado no trade. Uhum. Isso aí é importante. Ô professor, antes da gente ir para o pingue-pongue, Carol, eu quero perguntar para você uma questão de renda fixa. Eh, a gente viu muito na internet influenciadores falando, tal, sobre a questão de que é uma boa investir em tesouro direto nesse momento para que você possa ganhar com a marcação ao mercado nos próximos meses ou nos próximos anos. Eu queria entender se para você isso faz sentido, né, qual a sua opinião sobre esse tipo de operação? Quem popularizou isso foi um amigo meu, o Gui Cadonhoto, lá da Finclass, ele é colega de mestrado, a gente faz mestrado juntos. Eh, da onde veio essa ideia? Da assimetria de retorno em que você tem no Tesouro IPCA 2065. O marcação ao mercado em renda fixa é assim: quanto maior o vencimento, maior o risco, maior o potencial de retorno. Qual o título mais longo que a gente tem? O Tesouro Renda Mais 2065, o Aposentadoria Extra 2065. Ele é o mais longo, o vencimento é 2065. A gente tem uma assimetria que é o quê? Um potencial de ganho nos próximos anos de 200, 300%. Pode chegar em 2 anos, dependendo da taxa, se a taxa cair. Se a taxa não cair, você carregar, você também tem um potencial de retorno muito alto. Claro que tem um potencial, tem uma possibilidade de perda. Se não me falha a memória, era a perda, era, acho que era, poderia acontecer de uns 40%. Então, se você tem um potencial de ganho de 300
e pode perder 40, você tem uma simetria interessante. No título 2050, você tem um potencial de ganho de 100% e de perda próximo de zero, era pequena. Só que o ganho é bem menor, né, é tipo um terço do outro. Por isso que se popularizou. Como eu falei, a gente tem um problema no Brasil que é fiscal. Esse problema fiscal faz com que os títulos do Tesouro tenham uma taxa alta. Ou seja, a gente tem corte de juros que vai impulsionar a bolsa e a gente tem um problema fiscal que impulsiona a renda fixa. Então a gente está no momento que investir em renda fixa paga muito bem, investir em ações e fundos imobiliários ETF também faz muito sentido. Então, isso não é comum, mas o investidor hoje tem bastante opção para investir. Se ele investir no tesouro de longo prazo, cara, ele vai conseguir uma taxa muito boa. Se ele investir em ações, ele tem um cenário também muito favorável. O Tesouro Direto se popularizou e muita gente começou a falar disso justamente porque é um trade que tem muito potencial. Claro que tem que tomar um cuidado, a gente está em ano eleitoral, as taxas podem subir, pode ter uma volatilidade. Muita gente compra tesouro de forma completamente equivocada. As pessoas ficam me mandando direct no Instagram: "Professor, estou perdendo dinheiro com tesouro", porque elas não entendem o efeito da marcação a mercado. Por isso que eu digo assim, renda fixa, qual é a melhor maneira e a maneira correta de se investir em renda fixa? Você tem uma meta para daqui a 2, 3, 5 anos. Você investe em renda fixa para o vencimento desse título que você comprou seja na data que você precisa realizar. "Ah, eu vou trocar de carro daqui a 5 anos", você compra um título que vence daqui a 5 anos, daqui a 5 anos o dinheiro que entra na sua conta e você faz o que você quiser. "Ah, vai ser uma viagem, festa de 15 anos da filha", sei lá, você vai viajar o mundo, você vai trocar de carro, você vai fazer qualquer coisa. Você tem uma data, então é uma meta, você sabe de quanto dinheiro você vai precisar, você faz os cálculos, beleza, você compra uma renda fixa que tem a taxa que você precisa e que tem o vencimento. Por quê? Porque o que acontecer no meio do caminho, ah, desvalorizou, valorizou, não importa. Tudo diferente disso é trade. "Ah, vou especular com renda a mais 2065". Isso é trade. E trade é especulação. E especulação você pode ganhar, pode perder e você tem que estar ciente disso. Tem algum problema? Não, já falei, eu adoro trade. Só que você tem que ter isso em mente, que você está fazendo trade, que você está especulando e que está tudo bem. Vai subir, vai cair. Você tem que entender a dinâmica de como é que isso funciona. Mira, eu não entendo. Compra renda fixa com vencimento para a data da sua meta e acabou. Você Exato. está feliz ali. Não tem É seu problema. dinheiro, se É, tem uma boa, não precisa se arriscar, né. é assim, não Diz que precisa tá se arriscando, né. não precisa sofrer. E a galera se arrisca com renda fixa, com o tesouro, perde dinheiro no ativo que, em teoria, é o mais seguro de todos. Tirando, claro, essa marcação a mercado, o risco de crédito, que é o risco de calote, e o tesouro é o mais seguro de todos, porque é o risco soberano, é o risco do próprio país acabar, né. É muito mais fácil uma empresa acabar do que o país. Sim. Isso que é o mais seguro de todos. E as pessoas conseguem perder dinheiro com isso. Por quê? Porque está querendo especular sem saber o que é especulação. É mais fácil: "Ah, mas eu tenho uma meta para daqui a 3 anos, eu vou comprar o 2065". Não, você vai comprar o 2029, 2028, alguma coisa que atenda a sua meta. Não é o 2065, Sim. entendeu?